Amém, irmãos? Aquele que trouxe a sua Bíblia, que puder abrir comigo em Efésios, capítulo 4. Eu fiquei sabendo num ponto ali atrás que nós temos um visitante ilustre, pai da irmã Lívia. Seja bem-vindo, viu? Jesus possa te abençoar. A irmã ali atrás que chegou também. Ia chamar a atenção da Toninha, mas eu não vim na virada do ano, então fica elas por elas. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Quem for encontrando, por favor, colocar sobre seus pés, para que a gente passe a ler. Diz assim: Assim, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Nós iniciamos o ano de 2025 com o ano do semear para o Espírito, né? Ninguém vai escolher semear para a carne, nós escolhemos semear para o Espírito. E eu resolvi deixar os versículos sobre semente com os pastores, porque são muitos e eu tenho certeza que eles vão aproveitar bastante esse ano sobre semente. Eu também não quis, nessa pregação, falar sobre o básico, que é ter uma vida frutífera, Bíblia, oração e comunhão, porque isso a gente já sabe de cor e muitos de nós, e muitas das vezes nós não fazemos por vontade própria mesmo. Eu poderia aproveitar o começo do ano para falar sobre recomeços também, mas eu acho que todo mundo já entende bastante essa ideia de recomeço. Ou se aproveitar do começo do ano para falar do fim, sobre Jesus estar voltando. Mas eu parei para pensar, e muitas das vezes nós temos dificuldade na caminhada. O começo a gente entende, o dia que você se converteu, o dia que você se entregou para o Senhor, o dia que o Senhor te resgatou, você entende demais. Às vezes você entende muito bem que Jesus vai voltar, que nós devemos estar preparados e nós não sabemos quando. Esses são os pilares da escatologia, do fim dos tempos, e está tudo bem também. Mas e a caminhada? O que a gente faz nesse processo, caminhando até o céu, indo até o Senhor, se preparando até a volta de Jesus? Vocês já pararam para pensar? As pessoas não se perdem no começo, e as pessoas que se perdem no final, se perderam no meio. É isso que acontece. Quando a trombeta tocar, muitas pessoas vão se assustar. Por quê? Porque no meio eles se desviaram. Eles mudaram de lado, eles deixaram de acompanhar. Estavam indo bem, mas vai passando o tempo. A gente faz isso no começo do ano também. Dezembro, promessas. Deus, ano que vem, e pai. Janeiro, já paga a mensalidade do ano da academia. Bobos demais. Já começa a seguir um monte de nutricionista, que é tanto de coisa. Aí dá março, abril, maio, aí junho, aparece para você uma nutricionista e fala assim, é mesmo, hein? Não, tinha um negócio lá de
Agora não dá mais. Junho já, só ano que vem agora. Nós somos mestres em nos desviar na caminhada. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade por não entender o que é a caminhada cristã. O que é caminhar como cristão. As pessoas costumam falar que o que importa não como se começa, mas como termina. Mas o que é que nós fazemos nesse processo, então? Se nós queremos terminar bem, não basta só começar bem. Temos que permanecer bem. Amém? Foi aí que eu comecei a ler o texto de Efésios, lá em casa. E na hora, vocês acham que é loucura minha, mas não é. Mas eu gosto de fazer assimilação com as coisas. Às vezes eu estou assistindo alguma coisa, eu lembro de uma passagem bíblica, e às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu lembro de alguma coisa que eu assisti. E lendo Efésios, eu lembrei de um filme chamado Kingsman. O filme é muito bom. É um filme para quem gosta de porradaria, o filme é maravilhoso. E os mocinhos do filme, eles se baseiam em uma frase muito simples, que diz que a conduta define o homem. E fala tantas vezes no filme que você acaba gravando. É uma frase simples, mas no cristão isso faz muito mais sentido do que no mundano. A conduta define o homem. A conduta é uma manifestação do comportamento de um indivíduo ou grupo, baseado em valores morais, éticos, culturais e crenças. Somos aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Existiu na filosofia a ideia de o que é o homem, o que é o ser humano. E o homem não é o que come, o homem é o que pensa, o que sente e o que faz. Se dizemos ser cristãos, precisamos viver de acordo com isso. E é o que Paulo está dizendo aos Efésios. E eu queria que vocês voltassem no texto, e nós vamos passar versículo por versículo, tentando entender aquilo que Paulo está passando não só para o povo de Éfeso, mas para todo cristão. Para quem não sabe, a carta aos Efésios é uma carta a uma igreja, enquanto Paulo estava na primeira prisão domiciliar, e essa carta busca encorajamento dos irmãos e principalmente o posicionamento dos irmãos cristãos diante do mundo. É isso que tem nos atrapalhado, vocês já repararam? Se você fala de igreja na internet, por exemplo, você tem péssimos exemplos de igreja. Péssimos exemplos de pastores, péssimos exemplos de cristãos, péssimos. Significa que todos são péssimos? É óbvio que não, nós não somos. E existem vários outros irmãos e irmãs por aí que não são. Mas o mundo não quer saber desse povo. O mundo não está ouvindo Augusto Nicodemos, o mundo não está ouvindo o Projeto Sola, o mundo não está assistindo os vídeos do 2D de teologia, não. O mundo quer saber do Edir Macedo. O mundo quer saber da Priscila Alcântara. O mundo quer saber de você. Isso é perigoso. Isso é complicado. Billy Graham falava isso, que nós somos a Bíblia que o mundo não vai ler. O mundo não vai abrir a Bíblia e ler Mateus, Marcos, Lucas, mas vai te ler. Vai te julgar. Tá? No versículo 17 ele começa assim. Paulo começa assim. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui Paulo está voltando ao que ele começou a falar, volta um pouquinho, Efésios 4:1, diz o seguinte: como prisioneiros no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. O que seria viver de maneira digna do chamado que nós recebemos? É não viver mais como os gentios. Nós não fazemos parte do mundo mais, lembra? Lembra das músicas que falam disso? Lembra de você falando isso no seu batismo? Você não faz parte desse mundo mais, então não faz sentido viver como esse mundo. Se fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo, que a nossa conduta seja digna de tal cargo. A conduta define o homem. Se você é uma pessoa que não tem uma conduta cristã, você não pode ser definido como cristão. Não faz sentido. Então, Paulo começa aqui dizendo que não vivam mais como os gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Mas é interessante que no início, a parte A do versículo, diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. É uma insistência de Deus. É uma insistência do Senhor. A palavra de Paulo já é grande o suficiente? Óbvio que é. Sabe quando as pessoas estão pregando e elas leem um texto de Mateus, Marcos e Lucas e falam assim: viu? Isso é o próprio Jesus falando. Tudo aqui é o próprio Jesus falando, gente. A Bíblia é inspirada por Deus. Então é o próprio Deus falando.
Ah, não, mas o próprio Jesus... Cara, não cai nessa. Senão você vai acabar diminuindo as outras palavras e achando legal só aquilo que Jesus disse naquele livro específico. João vai dizer no evangelho dele que Jesus fez muito mais, mas não dava, não cabia. E Jesus disse que a mensagem dele seria passada pelos apóstolos, do qual Paulo é um deles. Só para começar assim. A gente precisa entender que tudo aqui é palavra de Deus. E Paulo está insistindo no Senhor. Sabe o que significa insistir no Senhor? Ele está dizendo assim, eu estou falando para aqueles que creem no Senhor. Se você não crê, está tudo bem. Nós continuamos coleguinha até a trombeta tocar e está valendo. Mas eu estou insistindo no Senhor. Ou seja, se você é alguém que crê no Senhor, ouça o que eu estou dizendo a você. Isso é para nós ou não é? Com certeza é. E ele continua ainda no versículo 17, dizendo, não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1, porque Tiago vai mostrar que o pecado começa na mente, e o gentio vive na inutilidade dos seus pensamentos. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz o seguinte, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É uma conta de mente mais coração, mais mão, igual morte. Começa aqui, passa para cá, vem para cá, e aí acabou. Nós precisamos lutar contra a inutilidade dos nossos pensamentos. Diante das adversidades da vida, a primeira coisa que Satanás vai fazer é tentar mexer no nosso modo de pensar. Se você começar a pensar que a igreja não serve para nada, daqui a pouco você não está na igreja. Pronto, é simples. Satanás não precisa aparecer aqui e te arrancar da igreja. Não, ele começa com um pensamento. Será? Quando você estava fora da igreja era melhor. Não tinha tanta luta assim não, cara. Você viu que a irmã não olhou para sua cara hoje? Está com raiva de você. Você viu, o pastor está falando muito de dinheiro. Não. Você tem de igreja, não é para você não. Todo mundo está fazendo, vocês não fazem nada. Começa aqui, ó. Daqui a pouco você começa, eu não presto. Eu não vou na igreja não. Porque você começa com eu não presto. Aí você passa para ex não presta. Daqui a pouco ninguém presta. E aí complicou tudo. Porque a verdade é que Deus não prometeu que ninguém prestava aqui mesmo não. Nós somos um bando de pecadores buscando o Senhor dia após dia. Essa é a verdade do Evangelho. Se você encontrar alguém perfeito aqui, esse cara está fazendo hora extra na terra, devia ter ido embora. Mas Jesus esqueceu de buscar ele enquanto estava passando. Não existe essa. Somos todos indignos atrás daquele único que é digno, que é o Senhor. Charles Spurgeon vai dizer que o Evangelho é um mendigo que encontrou pão, mostrando a outro mendigo onde encontrar pão. O Evangelho não é sobre você, não é sobre mim, é sobre ele. Ele é o pão, eu sou nada. Eu sou só um mendigo passando para vocês o pão que eu acabei de receber. Vocês entendem? Satanás, ele vai sempre agir primeiro na nossa mente. E até ela se tornar inútil. Versículo 17 de novo. Que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Se nós pensarmos como mundanos, irmãos, nós vamos nos tornar mundanos um dia. Vocês já repararam que, antigamente, as pessoas condicionavam a mente delas ao que elas eram. Hoje, as pessoas condicionam o que elas são ao que elas pensam. Eu me sinto um cachorro, então eu sou um cachorro. Eu me sinto tal coisa, então eu sou tal coisa. Antigamente não, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas obrigações, eu sou homem, eu sou mulher, ponto. Minha mente pode pensar o que quiser, eu sou e ponto. Davi, no Salmo, diz, por que você está batido, alma? Põe a sua confiança em Deus. Eu continuo louvando Ele. Não sei você, coração, não sei você, mente, não sei. Sem vontade mesmo, sem querer mesmo, eu vou fazer. Hoje nós estamos aprendendo a condicionar. Tudo que acontece na internet agora tem uma desculpa, e a desculpa é psicológica. Eu estava com a cabeça ruim, eu estava triste, eu tenho TDAH, eu tenho complexo de não sei o que, de não sei o que lá. Ninguém assume mais as suas obrigações, e a mente está tomando conta. Você não presta. Eu não presto. Gente, deixa eu contar para vocês um negócio. Prestando ou não, o boleto chega dia 30. Prestando ou não, você precisa acordar de manhã para trabalhar.
Não cai nessa sua, não. Não cai na sua cabeça. Não cai nessas ideias fracas, não. De que está tudo bem, vamos lá. De qualquer jeito tá bom. Cara, perigoso. Continuando, falando sobre os gentios, ele diz o seguinte, no versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do coração. Hebreus 3 fala sobre o endurecimento do coração por causa do pecado. Aqui Paulo está repetindo o que ele falou aos hebreus. A ideia de que uma vida de pecado vai endurecendo o seu coração. Então eles têm a mente obscurecida e o coração endurecido. Acabou. É o aspecto geral do incrédulo. O incrédulo não entende. O que você está fazendo aqui numa quarta-feira? Não entende. Aquele que não crê em Deus não entende você falar que ama alguém que você não vê. Você falar que sentiu o amor de Deus, foi tocado pelo Senhor e agora você faz parte da família dele. Não faz sentido. Então quando alguém hoje em dia fala comigo assim, a igreja só tem ladrão, tudo seu crente, você vai em alguma igreja? Não. Você é crente? Não. Então cala a boca. Não interessa o que você acha, não. Não interessa. Chega no meio cristão, está difícil, imagina lá fora, gente. Imagina lá fora. O endurecimento do coração vem por permanecer no pecado. Pecado esse que começou na inutilidade do pensamento. É tudo aqui dentro. É tudo aqui dentro. Falei com o Robinho, você é psicólogo, ganhar dinheiro demais. Nossa, vou ganhar dinheiro demais. O povo está doido, senhor. O povo todo doido. No final você vai falar com ele um negócio que ele já sabe, ele vai falar assim, não, obrigado, toma aqui R$100, toma aqui R$200. Vai gastando dinheiro com o que já sabe. Estou falando mal de psicólogo, eu gosto muito de psicólogos. Mas a ideia é que as pessoas estão sentindo as coisas e estão esquecendo de sentir o Senhor, de viver para o Senhor, de entender o Senhor. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que estará conosco todos os dias da nossa vida. Ponto, tem um ponto final assim, ó. Ponto. O que ele falou é mentira ou é verdade? É verdade, certo? E se você não estiver sentindo, vira mentira? Verdade ainda. Nada mudou. Ele continua conosco até o fim dos tempos. Você que não está sentindo. E está tudo bem. Por um curto período de tempo. Está tudo bem. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou fraco. Hoje eu estou desanimado. Eu aprendi uma frase com um cara que é muito legal. Que diz o seguinte, que um dia tudo bem, 2 jamais. Um dia tudo bem você ficar triste, 2 não. Um dia tudo bem você ficar na cama, fazer nada, 2 não. Um dia, tudo bem você querer largar tudo, 2 não. É impossível você largar tudo em um dia. A gente precisa voltar para a realidade. E a nossa realidade não é o amanhã. A nossa realidade é o reino de Deus. É o que Jesus quer de nós. É o que Deus diz na palavra dele. Eu não sinto que Jesus vai voltar. Sinto muito, ele vai. Eu não sinto que Jesus me ama. Sinto muito, mas ele diz que ama todo aquele que nele crê. Bora? Crê? Crê? É muito simples, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a primeira insistência de Paulo é, não sejam como os gentios. Vocês já repararam que o crente, ele se mede pelo mundo? Ai, não tem muito membro, a igreja está muito pequena, ai, nossa, as paredes não estão tão legais. Ô, gente, pelo amor de Deus, quem tem que estar bonito é teatro, o que tem que estar bonito é ópera, nós temos que estar crente, firme, é isso que nós temos que estar. Se você está sujo de graxa, se você está sujo de trabalhar o dia inteiro, isso é bom, isso não é ruim, não. Aí eu vim com o cabelo todo desgrenhado, e daí? Você veio. Jesus te quer, ele não quer seu cabelo, ele não quer não quer, cara, ele te quer. E muitas das vezes a gente está se medindo pelo padrão do mundo. Ai, mas eu me acho tão feio. Você é feio, não se acha, você é. Aceita. Se você aceitar, você vive bem. Imagina, eu sou feio, nossa, eu sou tão não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa se comparando a uma atriz da Globo. Lógico que você é feio. Ela vive para ser bonita, meu filho. Se ela perder a beleza dela, acabou. Vocês estão entendendo o nível que nós estamos chegando? Você vai ver na internet, as igrejas, algumas, ainda vivendo nessa obscuridade de pensamento, dos irmãos olhando o look. Fulano bem arrumado, ciclano bem arrumado, as irmãs todas, cara, está tudo bem, não tem nada de muito errado disso não, até certo ponto. Nós estamos aqui com um propósito. Quando a gente marca mutirão aqui,
Ninguém fica preocupado em estar bonito. O pau está quebrando, meu filho. Se você for preocupar em ficar bonito, você não dura muito, não. É lata para o lado de lá, é jogando areia para o lado de cá. Por que no culto tem essa preocupação? Não precisa ter, não faz sentido. Não faz sentido. Estou dizendo para alguém vir fedendo? Não. Tem que ficar explicando as coisas, né? Ficar explicando. Mas os gentios, por causa da obscuridade da mente, dos pensamentos deles, eles não vivem de maneira correta. E não vivendo de maneira correta, vivendo no pecado, o coração passa a ser endurecido. Olha a tristeza, irmãos. Vocês têm noção de que nós éramos assim? Você veio a Cristo porque Ele te trouxe. Você não queria. A sua mente não queria saber de Jesus. O seu coração estava longe dele. É o que a Bíblia diz. Mas Ele nos resgatou com cordas de amor. Ele. Imagina, depois do sacrifício dele na cruz, dele te buscar do lamaçal, você voltar para a lama. Oh, dificuldade. Deus tem que ter muita misericórdia. Só que sabe qual é o segredo? Ele tem. Ele tem. Lembram do filho pródigo? Porque a parábola, o nome está errado. É o pai que espera o filho. O filho é só um desgrenhado. Mas o pai não se importa. O pai está esperando de braços abertos um filho todo fedorento de porco. Lembram que ele estava na lavagem? Isso nós esquecemos, né? Ele apareceu lá todo bonitinho. Não apareceu todo bonitinho, não. Ele estava arrebentado. Arrebentado. E Jesus nos resgatou disso aqui. E Paulo está dizendo, insisto em Cristo que vocês não sejam como eles. Não obscureçam a própria mente de vocês. Não tenham o coração endurecido, como vocês uma vez tinham. É daí que vem a frase, mente vazia, oficina de coach, oficina do diabo, sabe? É daí que vem. A pessoa vai pensando em outras coisas, aí daqui a pouco falta de culto, daqui a pouco para de mandar mensagem para os irmãos, daqui a pouco não está lendo a Bíblia, daqui a pouco acabou. Aí no final fala assim, mesmo, né? Você vai ver. Gente, faz evangelismo, faça. Ouvi falar de Jesus, preciso voltar mesmo. Não, está difícil. Preciso voltar para você. E o copinho aqui, Não, é preciso mesmo. Não, preciso. Posso orar para o senhor? Pode, ora sim. Aí faz assim, Aí você ora, termina de orar, brigadão. E é isso. Obscurecido. Coração endurecido. Esse devia ser o medo do cristão. Não medo de ficar pobre. Não medo de nunca casar. Não medo de não ter amigos. Medo de ter a mente enraizada no pecado, o coração enraizado no pecado. Ele continua no versículo 21 e 22, dizendo o seguinte, 19, me perdoem, gente. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez, com força, toda espécie de impureza. Sabe aquele... gente, eu canso de ver na internet. O cara é homossexual. Aí um monte de crente nos comentários. Se arrepende, deixa de ser homossexual. Para quê? A pergunta é para quê? Se ele não crê em Jesus, para quê? Vê a Virgínia lá postando um negócio de mexer na bunda. Nossa, que absurdo por quê? Não é crente não, gente. Isso é o mínimo. Na teologia nós temos uma coisa chamada graça comum, que é o que Deus dá a todos nós. O homem justo e o injusto, o sol nasce para todos. E existe uma graça comum, que faz com que o injusto, com que nós não sejamos mais injustos do que nós já somos. E com que um injusto também tenha certa moralidade. Vocês já repararam? Vocês conhecem muito não crente que é bom. Muito não crente que é bacana. Você fala assim, nossa, só falta converter. Falta tudo, mas você pensa assim. São excepcionais aqueles casos daquele que foge da regra e comete atrocidades. Mas a verdade é que todos os que estão longe de Cristo deveriam estar vivendo nessa mesma devassidão. Por quê? Porque não existe o Senhor ali. Se o Senhor não está ali, por quê? Por que ser bom? Por que fazer o bem? E é isso que acontece com essas pessoas. A consequência é que eles perdem sensibilidade espiritual. Perde. É por
por isso que muitas das vezes a gente encontra um irmão que ia muito na igreja, e quando ele não está mais na igreja, é um cara que você fala e fala assim, é mesmo, não, depois eu vou lá, vou lá. Perde a sensibilidade espiritual. Então, aqui está querendo dizer, Paulo, que não sente mais não é sobre sentir. É sobre não se importar mais com o que Deus quer. Às vezes, mesmo sem sentir, você vai ter que fazer, porque você ama o Senhor. Eu não sinto vontade de buscar o Senhor, mas eu vou, porque eu amo o Senhor. Mas no obscurecimento do pensamento, do coração, na dureza, isso faz com que a pessoa não tenha isso mais. E aí ela não busca porque ela não quer mesmo. Ô, gente, é triste. Triste. É um ciclo sem fim de endurecimento e obscuridade de entendimento. Só que Paulo continua. Versículo 20, ele diz, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Nós não só ouvimos falar nele, mas nós somos ensinados por ele, pela verdade, a sermos diferentes do que nós éramos. Você não ouviu falar de Jesus, você ouviu o próprio Jesus falar através da palavra dele. E mais, Jesus veio a essa terra para nos ensinar que é possível. Isso é absurdo se você parar para pensar. Porque muitas das vezes, ao falarmos que Jesus andou nessa terra e fez o que ele fez, muitos vão olhar para o lado divino de Jesus. 100% Deus, e isso está totalmente certo. Mas Jesus foi 100% homem também. Então ele suportou toda a tentação aqui na terra como homem, mostrando que é possível sim. A Bíblia também vai dizer que Deus não vai deixar nenhuma tentação que nós não possamos suportar nos afligir. Então tem como sim. Nós aqui não queremos. É falta de querer, falta de vontade, falta de entender. Se o pecado começa aqui, o entendimento do que é pecado e de viver uma vida sem pecado, está aqui também. Entender. Eu estou com muita vontade de tomar uma cerveja, mas eu entendo que não. Eu estou com muita vontade de mentir, porque se eu mentir, o meu chefe não vai pegar o que eu fiz de errado, mas o meu Deus não permite eu mentir. Está aqui. Está aqui. É por isso que as pessoas estão correndo da teologia. É por isso que os cultos de estudo em todas as igrejas têm poucas pessoas, porque as pessoas não querem entender. Porque elas pensam, se eu entender, eu vou ter que fazer. O problema é, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. É melhor você entender. Porque quando você entender, fica mais fácil. Entende? Quando eu casei, eu não sabia de nada de vida de casa, nada. Minha mãe que pagava as contas, meu pai que resolvia os trem, então, nada de nada. Primeiro dia de casado, primeiro mês de casado, interessa para a Receita Federal que eu não sei fazer o que ela quer? Não, tem que fazer. Ué. Então é melhor aprender e fazer, do que eu não aprender e me ferrar. Essa é a ideia. Se eu não aprender, falar, não, estou casado aqui, mas não quero aprender a pagar a conta, não. Então ninguém paga, e aí? Não vai precisar pagar a conta? Não, vai ser cortado. É isso que acontece. É melhor você saber para fazer do que você ser testado e não saber. Não. Mas aí se eu não souber, eu não vou ser cobrado. Vai. Porque existiu a possibilidade de você aprender, você não quis. É por isso que essa igreja tem clube do livro, é por isso que essa igreja tem a SEB, que é o culto de ensino, é por isso que essa igreja tem oração, é por isso que essa igreja tem 2 cultos, é por isso que essa igreja vive fazendo as coisas. Por quê? Porque a igreja está limpando as mãos dela. Falando assim, agora eu sei, filho, mão limpa. Se você não quer vir, eu não posso fazer nada. Você não vai poder chegar no juiz e falar assim, mas você não sabia nada de Bíblia. Você não sabia que você não quis. Tinha culto de ensino na sua igreja. Não, mas eu não entendi nada sobre Jesus. Você não ia nos cultos. Estão pregando o evangelho lá. Indesculpáveis. Jesus é a nossa regra de conduta. Ele é a nossa regra de conduta. Vocês entendem isso? Nós aprendemos dele e ouvimos dele. Então, a regra é ele. Sabe quando a gente ouve muito isso no serviço, assim, e as pessoas falam assim, nossa, mas você é crente e faz isso? Pois é, não devia estar fazendo, talvez, provavelmente não devia estar fazendo, mas a regra ainda não sou eu. A régua ainda não sou eu. A régua do cristianismo é Jesus. Se eu não estou servindo a Jesus, eu estou errado, ele não. Eu não vou na igreja não, porque tem um monte de falso. O problema é dos falsos. Jesus continua sendo fiel e justo. Nada mudou. E aí,
ele vai agora começar a falar sobre o velho homem. Olha o que ele vai dizer, o velho e o novo homem. Versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Se tirem o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, de novo modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Isso daqui é referência a Romanos 12, 2. Não se amolda aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É o que está falando o versículo 23, para serem renovados no modo de pensar. O velho homem deve ser abandonado para só assim podermos nos vestir do novo homem. Isso é a lei da impenetrabilidade. Já ouviram falar? 2 corpos não podem permanecer no mesmo lugar? É exatamente isso. Você não pode ser metade velho homem, metade novo homem. Um dos dois vai rasgar. A roupa nova sempre rasga, se tiver remendo. É fácil entender isso. Então, ou você se despir do velho homem e se vestir do novo homem, ou você faz o oposto. E tira tudo aquilo que Deus está transformando em você e veste de novo a capa de velho homem. É o tal do mura do diabo, né? Não tem como servir aos 2 senhores. Como cristãos, na nossa caminhada, ou a gente está vestido com um novo homem, que vai ter seus erros, que vai pecar, mas vai se arrepender e buscar o Senhor, ou a gente ainda está de velho homem e não estamos caminhando para lugar nenhum. Não estamos caminhando para lugar nenhum. Jesus nos deu vestes novas, e se você não está usando as suas vestes, é porque você não recebeu ela. Isso é muito simples de entender, porque Jesus não mente. E ele falou que ele deu vestes novas para aquele que nele crê, deu vestes novas para os filhos dele. Se você não está fazendo, passa na recepção do céu, pega a sua roupa nova, bora. Dá tempo. Enquanto Jesus não voltar, dá tempo. Dá tempo de pensar no que nós estamos fazendo, se nós estamos indo para o caminho certo ou não, e mudar a rota. Dá tempo. Pensa nisso. A conduta define quem nós somos. Se eu não estou vivendo de acordo com o que Cristo me ensinou, então Ele não me ensinou? Não, então eu não estou sendo alguém ensinável. Está vindo aqui no culto toda vez, está buscando Jesus, está lendo sua Bíblia e nada muda. Tem alguma coisa errada com você. O reino de Deus nunca deixou de funcionar, gente, nunca. Todo aquele que busca, acha. A porta está aberta. Jesus está aqui, Ele se faz presente, Ele está na palavra dEle, Ele está no meio do povo dEle, Ele não deixou de existir. Se existe algum problema, está no homem do espelho. O homem da cruz está tudo certo. Tudo certo. E a diferença entre justiça, e aqui ele vai falar sobre justiça e santidade, né? Ser vestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em quê? Em justiça e em santidade. O velho homem é igual aos gentios, né? O novo homem é igual a Deus. Deus é santo e Deus é justo. E aqui tem um pulo do gato sobre santidade. Jesus, as pessoas têm a ideia de que santidade significa perfeição. E aí vem o jargão de Satanás. Ninguém é perfeito. Mas Jesus não pediu para nós sermos perfeitos, pediu para nós sermos santos. E qual que é a diferença disso? Ser perfeito significa que você chegou a um nível onde as pessoas iriam te admirar por ter atingido esse nível. Ser santo envolve depender de Deus para isso. E dia após dia estar mais parecido com Ele até chegar à estatura do varão perfeito. Ou seja, perfeição é status. Eu sou perfeito, minhas vestes são perfeitas, eu tenho o cabelo perfeito. Santidade é purificação. Ser puro. Não sou perfeito, mas nós estamos seguindo o caminho do Senhor. Mas dia após dia eu me arrependo dos meus pecados e eu me volto para a cruz. Mas um dia eu não quero muito saber do Senhor e eu fico prostrado. 2 não. Amanhã eu vou buscar o Senhor. Mais tarde eu vou lhe buscar o Senhor, mesmo sem querer. Essa é a diferença de perfeição e santidade. Com a santidade vem justiça, que significa ser alguém aprovável diante de Deus. Algo que só conseguimos também por meio de Jesus. É só Jesus. Olha que legal. Deus está mandando nós sermos santos e está dizendo assim, eu faço você santo. Fica fácil. Só que você tem que abrir mão do quê? Do seu velho homem. O velho homem não quer ser santo. Essa é a verdade. Não é difícil ser santo. É o velho homem que não quer ser santo. O novo homem está doido para ser santo. Está doido. Jesus, imagina encontrar o Senhor. Ô, gente.
Eu não vou começar a falar aqui de morte, não, senão vocês vão assustar. Vocês vão assustar. Porque o cristão, ele tem um anseio de voltar para o Senhor. Ele tem um anseio de se encontrar com o Pai. Ele não se importa que se Jesus voltar hoje, ele não terminou os planos dele ainda. Tomara que Jesus volta antes. Oh, isso é doido demais. Doido demais. E aí nós vamos para o versículo 25. E do 25 ao 32, ele vai começar a falar sobre opostos. O que mente, fala a verdade, aquele que furta, trabalha. Mais do que uma troca de más condutas para boas, Paulo nos dá um motivo para fazer essas trocas. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Por quê? Pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Você vai mentir para o membro do seu corpo? Você vai continuar mentindo para alguém que faz parte da sua comunidade? Para alguém que é um com você, em Jesus? Não faz sentido. Existe um motivo para você ser uma pessoa verdadeira. É porque o seu pai é verdadeiro. Se Satanás é o pai da mentira, mentir é ser filho dele. De novo, uma matemática muito simples, mas que a gente esquece durante os dias, durante o tempo. As coisas vão passando e você fala, tá tudo bem. Mas todo mundo faz. E as brincadeirinhas bobas? Também. E aí nós vamos no tanto faz, daqui a pouco nós somos parecidos com os gentios. E aí vai lá em cima o que Paulo falou, não sejam como os gentios, não sejam como vocês, vou melhorar, não sejam como vocês eram antes de serem encontrados pelo Senhor. Porque nós éramos gentios, como os gentios. Ou seja, troque a mentira pela verdade, porque nós somos irmãos. Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Então eu posso mentir para o descrente? Descrente não é o corpo com Jesus. Mas Deus fez o homem, sua imagem e semelhança. Então você está mentindo para a imagem e semelhança dele. Não acho legal também, não. Acho não. Continuando, versículo 26 e 27 diz, quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha durante a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Na Bíblia de vocês pode ser que o começo desse versículo tenha aspas. É uma citação do Salmo 4, versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflita nisso e aquietem-se. Isso faz referência também a outros versículos sobre ira. Mas o versículo 27 é a chave. Não deem lugar ao diabo. Permanecer irado é dar lugar ao diabo. De novo, o motivo do porquê não permanecer irado. Não é só não permaneçam. Não permaneçam e pronto. Não permaneçam. Vocês vão estar dando lugar para o diabo. Vamos chocar um tiquinho? Vamos chocar um tiquinho. Muito se fala, principalmente, de novo na internet, sobre maldições dentro de casa, sobre pontos de contatos para demônio, sobre coisas entregues a Satanás, coisas que foram oferecidas ao diabo, e o bicho está pegando lá em casa, depois que eu comprei tal camisa, as coisas estão ruins, depois que fulano me ofereceu uma bala no sinal. Querido, dar lugar ao diabo é ficar irado. É isso que traz o diabo para a sua vida. Viver pecando. É isso que traz o diabo na sua vida. Não é um objeto. O problema não está no que está dentro da sua casa, está em você. E isso é difícil. É por isso que as pessoas vão inventando essas coisas. Gente, se você pegar um tanto dessas coisinhas, dessas crenças, dessas crendices, vocês vão ver de onde que esses trem vem. É paganismo puro. Vem de religiões que vocês não fazem ideia, que nem existem mais. Nós estamos seguindo os caras, mas seguir a Bíblia é mais difícil. Virar para um cara que vive batendo nos filhos e falar com ele assim, então, o problema não está na camisa que você comprou, nego. O problema está em você. É difícil, então é melhor falar que é a camisa. Ele queima a camisa e fica uma semana assim, resolveu tudo. Daqui a pouco volta tudo. Eu não sei, pode ter botado meu nome na boca do sapo, pode ter enterrado alguma coisa aqui dentro de casa. Para de ficar irado. Vamos ver se as coisas não mudam. Vocês estão entendendo? Está aqui, está aqui o problema. Está aqui. Gente, vamos parar de colocar a culpa nas coisas, nas outras pessoas. Eles que me deixam irado. Você não pode irar. Você não pode viver irado. Gente, vocês estão com... Isso aqui, isso aqui é ira pura. Não parece hoje, né? Uma ira pura. Quando eu era adolescente, então só o Jeová na causa, minha mãe ficava doida.
Eu não sabia conversar a mais de 30 decibéis, assim, ó, gritando, não. Tudo era, não, porque ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, porque eu tenho meus traumas, minhas dificuldades, ninguém liga, realmente ninguém liga. Daí, bora. E se ligar, bom demais também, bora. Isso não me dá direito de ser mal com ninguém. Isso não me dá direito de atacar ninguém. Eu estar num dia mal não me dá direito de xingar e brigar com ninguém. Ah, mas gritaram comigo. Ninguém está falando do outro, nós estamos falando de você. Esse é um compromisso cristão. Gritaram com você? Pois é, você é cristão. Eu não vou gritar. Não dê lugar ao diabo, irmãos. Versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha por que você vai trabalhar. É para você ter seu dinheirinho, suas finanças, para você poder viajar? Não. Trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, ou seja, você vai trabalhar para fazer o que é bom com as suas próprias mãos, e para que tenha o que repartir com os que estiverem necessitados. Não tem a ver com se tornar bonzinho, mas sim com servir ao próximo por amor a Cristo. Essa é a diferença do perfeito para o santo. O perfeito tem muito dinheiro. O santo está trabalhando pelo próximo, para o próximo. Difícil, né, irmãos? Muito difícil. Versículo 29, eu estou extremamente atrasado, me perdoem. Diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça ao que ouvem. Torpe é tudo aquilo que é estragado, podre. Então, que nenhuma palavra estragada saia da boca de vocês. Não é só palavrão. Não é só palavrão. Palavra maldita. Isso é uma palavra maldita. Uma palavra que fere. Uma palavra que faz mal. Porque você vai trocar isso por um outro discurso. O discurso do cristão deve ser instrutivo, encorajador e edificante, mesmo quando se corrige alguém. O cristão sabe falar. Sabe conversar. Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. O cristão precisa transmitir graça nas suas palavras. Sábio, ser sábio no falar. Quantos de nós somos aqueles até hoje, desde que Deus tirou nós do Egito, nós somos esse povo, eu falo o que eu quiser, eu estou na minha razão, eu estou no meu direito, ninguém perguntou, nós somos cristãos. Quando que nós vamos parar de achar que nós temos direito de alguma coisa? O cristão é escravo de Cristo, servo dele. Nós fazemos o que ele manda. Ele manda, ele fala, ó, presente. Não é o pastor manda, não é eu que estou mandando, é o Senhor. Não, eu sou assim mesmo. Eu crente Gabriela. Eu nasci assim. Pelo amor de Deus. Não estou falando que é fácil. Não estou. Não estou. Ou palavra que bate de qualquer jeito, de mau jeito, de 3 jeitos, e bate com força. Porque eu preciso mudar muito na minha conduta ainda. O jeito de tratar os irmãos, o jeito de tratar os de dentro de casa, o jeito de tratar quando eu estiver certo. Vocês sabiam que é muito mais difícil quando você está certo? Eu estou com a razão, pô. E aí? E aí você cala sua boca. Eu com a razão? É, eu com a razão. Cristão é difícil demais. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse versículo aqui dava uma pregação só, porque isso daqui é uma das provas cabais de que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele pode se entristecer, ele tem sentimento, você tem sentimento, ele é gente. Opa! Mas eu não vou falar sobre isso não. Na antiga aliança, tudo que era separado para a obra de Deus era ungido com óleo. Hoje, aqueles separados por Deus são selados com o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ele é o nosso selo. Ele é aquele que está lá no cantinho do seu coração, assim, ó. E quando Deus olha, ele vê aquilo ali, opa, aquele é meu, está seladinho. E não vamos nem começar a falar dos frutos do Espírito aqui, senão é choro e ranger de dente. Não tem tempo isso não. Entristecermos o Espírito Santo quando nos recusamos a mudar nossos velhos caminhos de pecado. Você foi selado com o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele está te guiando e você fala, não quero.
quero servir a mim. Eu ouvi um pastor falar uma vez, eu nunca mais esqueci. O seu coração é um trono, que só cabe uma pessoa. Ou Deus está lá, ou outra coisa está lá. Seja o dinheiro, seja você mesmo, seja o diabo. Mas só cabe uma pessoa. Uma pessoa. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. E ele começa esse versículo gritando: livrem-se. Tomem muito cuidado, prestem bastante atenção quando a Bíblia usa o verbo imperativo, ação. Livrem-se. Não é, vai mudando aí, vai melhorando aí. Livrem-se. Livrem-se, joga fora, joga fora. Ah, mas do dia para a noite? É. Deixa eu contar para vocês como é que é largar uma coisa do dia para a noite. Deixa eu contar para vocês. É você hoje virar e falar assim: não quero mais. Acordar de manhã, fazer e falar: hoje eu não quero mais. De tarde, fazer de novo e falar: hoje eu não quero mais. No outro dia, fazer e falar: hoje eu não quero mais. No outro dia, não fazer. Fala, hein? No outro dia, fazer e falar: hoje eu não quero mais. A diferença do cristão para o não cristão é a luta. A luta contra o pecado. Mas nós não luta. Cansei. Estou há tantos anos na pornografia, não vai passar. Se você não lutar, aí que não vai mesmo. Aí que não vai mesmo. Eu já tentei, gente, mas eu sou uma pessoa muito irritadiça, eu me iro com tudo. Bem-vindo ao clube, irmão. É vencer hoje, perder amanhã, vencer depois, perder depois, ganhar, depois perder. E é isso. Jesus voltar, você está cansado e falar assim, então, sabe aquele negócio da ira lá? Deu não. Não venci não. Mas se você me der mais um dia, eu luto mais um dia. Eu vou me alongar um pouquinho, mas eu queria falar isso porque eu senti isso essa semana. Eu passei um final de ano muito complicado. Perdendo para a ansiedade todos os dias. Todos os dias. E... fala não, cara. Fala não. Muito difícil. Perdi todos os dias. Eu tive férias, 15 dias de férias. Foram 15 dias perdendo para a ansiedade. Eu ia no banheiro que não acabava. De tanto ir no banheiro. Não, calma, respira. É isso, só isso que eu vou falar. Só até aí que eu vou falar. Mas, 3 dias atrás... subi na escada lá de casa, eu parei e falei: Jesus, eu perdi todos os dias das minhas férias para ansiedade, mas eu ainda estou aqui, nada mudou, eu me senti, e pode parecer pretensioso, e me perdoe se parecer, um soldado que levou muitos tiros, mas que ainda está ajoelhado na frente. Eu não saí de lá, eu não vou sair de lá. Para mim é isso que importa. Para Deus é isso que importa. Eu não vou sair de lá. Podem cortar minhas pernas, eu não vou sair de lá. Podem arrancar meus braços, eu não vou sair de lá. Podem arrancar minha cabeça, eu não vou sair de lá. Foi ali que o Senhor me colocou. Não é só perder, irmãos. Não é só perder. Não é só sobre isso. Deus sabe que nesses 15 dias eu lutei os 15 dias. E eu perdi os 15 dias. Bobear amanhã eu perco de novo. Mas eu vou estar lá, onde Jesus me colocou, lendo minha Bíblia, orando, nada vai mudar. Estou orando, não estou assistindo nada, mas estou orando. Estou lendo, não estou entendendo nada, mas estou lendo. Estou buscando, mas não estou... mas estou fazendo, está aqui. Quando Jesus chegar, eu vou falar com ele assim: obrigado. E aí ele vai me mostrar que foi ele que me sustentou lá na frente. Para finalizar, irmãos, e me perdoem que eu passei do ponto, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. E o perdão não podia faltar nessa lista. Não podia. Se vocês acham que o maior problema do cristianismo é dízimo e oferta, que o maior problema do cristianismo é se Jesus volta hoje ou daqui a 100 anos, que o maior problema do cristianismo é calvinismo e arminianismo, é ceia do Senhor com vinho ou com Coca-Cola, esse é o maior problema do cristianismo. A maior dificuldade das pessoas, perdoar. A maior dificuldade. E aí nós vamos cair naquele clichê que a gente sempre fala, né? Josemar Bessa, você já deve saber de qual essa frase. O cristão que perdoa é feliz, o cristão que não perdoa, não existe.
Não existe. O pedido para que se perdoar ao próximo sempre vem acompanhado pelo exemplo de Cristo. Sabe por quê? Porque quem te feriu fez menos com você do que você fez com Cristo. O exemplo é Ele. A conduta é Ele. Mas vai. Não pensa muito não, só vai. Só pede perdão. Pede perdão e perde por perdão. Pede perdão à pessoa não liga para você e você sofre. No outro dia você se sente um burro por ter pedido perdão e sofre. No outro dia você não se aguenta olhar no espelho de tão idiota que você foi, que a pessoa agora até riu de canto de boca, que você sente que ela riu. E sofre. E sofre com perdão. Mas meu pai mandou perdoar, nós vamos perdoar. Nada muda. De novo, não é fácil. Não é fácil. Isso é a caminhada cristã, irmãos. Para concluir, essas palavras, o que eu acabei de dizer aqui, e o que Paulo escreveu aos Efésios, não são para sua esposa, não são para os seus filhos, não é para o seu marido, não é só para o pastor, não é para você praticar se você for reconhecido por isso, ou se você se identificou com isso. Não. É a palavra de Deus para todo aquele que de fato quer viver para Ele. Isso é a palavra de Deus. Se seguirmos isso, não vamos ter só um 2025 melhor ou diferente, mas uma vida inteira dedicada à prática do Evangelho genuíno. Isso é o Evangelho. É isso que está faltando para nós, não é dinheiro. É isso que está faltando para nós, não é saúde mental, não é. Não é casamento, namoro, não é. O que está faltando para nós é sermos cristãos. A conduta define o homem. Lembrem-se disso, irmãos. Fiquem de pé, vamos orar. Eu queria incentivar vocês, porque todo ano eu vejo que as pessoas têm dificuldade com a Bíblia, dificuldade com as coisas de Deus, mas porque elas estão muito focadas nas promessas de Deus. As músicas são sobre a promessa de Deus, as pregações que você ouve talvez falam sobre exatamente aquilo que você está passando. E, cara, eu não vejo muito problema nisso não, tá? Mas eu queria incentivar vocês a irem atrás do verdadeiro Evangelho. Ah, mas eu estou muito triste. Vai atrás do verdadeiro Evangelho. Ah, mas eu já sei o que aconteceu com Jesus. Vai atrás. Ouve bons pregadores. Ouve exposições. Vai lá, a exposição de Hebreus. Ouve a exposição de Hebreus. Ouve a carta de Tiago, mesmo que você não esteja passando por nada daquilo. É palavra de Deus, irmãos. Se nós ficarmos catando pedacinhos daquilo que a gente quer, nós estamos sendo guiados pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos. Daqui a pouco você passou um ano e leu a Bíblia, mas a Bíblia é da promessa. Daqui a pouco, todos os dias você viu uma pregação, mas era uma pregação motivacional todos os dias. Uma vez ou outra, está tudo bem, mas todos os dias. Você vai retroalimentando dentro de você essa tristeza. Você vai retroalimentando dentro de você essa necessidade do pastor falar o que você tem que ouvir, da pregação ser sobre você, do louvor ser sobre você. E nada disso aqui é sobre você. Eu ficaria muito triste que se Jesus voltasse, tudo que você tivesse na sua frente era um espelho. E Jesus falasse assim, corre para Ele. Você adorou Ele a vida inteira. Você viveu por Ele a vida inteira. Imagina, você passou a vida toda vindo na igreja para buscar para você, vindo na igreja quando você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. As pregações você nunca ouviu a história do reino de Israel, você nunca ouviu a história de Pedro, Tiago e João no barquinho, nunca. Tudo que você ouviu foi o quanto você é precioso, você é bom, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar, e foi se frustrando. 2024, final do ano, é sempre a mesma coisa. Um bando de promessa, um bando de agora vai, um bando de 2025 vai ser diferente. Eu vou falar com vocês uma coisa, se não for, e se não for, e se 2025 não for diferente, você vai ficar buscando um 2026 diferente, um 2027 diferente, ou uma vida diferente com Cristo. É isso que nós estamos procurando. Se o ano for bom ou for ruim, não interessa, passou, já foi. Você piscar o olho é dezembro. E você passou o ano inteiro tentando ficar bem. Eu quero a Cristo.
estando bem, estando mal, estando mais ou menos, não estando. Às vezes você não está, você só não está. Enquanto eu preparava essa pregação, eu chorei muito, porque eu fui indo versículo por versículo. Sabe quando você está com fome, você vai comendo assim, nossa, uma colherada por colherada assim? Eu me senti assim, caraca, velho, olha esse versículo, olha isso aqui, gente, meu Deus do céu, é bom demais. Planos de leitura, vamos ler a Bíblia em um ano. Não, meu filho, você tem a vida inteira para ler a Bíblia, vai lendo. Lê hoje, lê amanhã, não entendi, volta. É muito bom o plano de leitura, tá? Só falando com vocês, porque eu usei um plano de leitura ano retrasado, li a Bíblia toda no ano, mas eu vou contar para vocês que eu fiz mais coisa do que isso. No dia eu tinha que ler, sei lá, Mateus 1, Gênesis 1, um Salmo e um Provérbio, ótimo, mas de tarde eu li um Hebreus, de tarde eu li um Tiago, eu tinha o meu devocional com o Senhor, o meu tempo com o Senhor. Eu estou lendo em um ano que eu queria, eu nunca tinha feito isso. Mas aquilo ali não era o meu tempo com Deus. Não era só o meu tempo com Deus. Senhor, nós estamos aqui, pavo ali em um ano, vamos arrebentar. Mas eu quero entender isso aqui. Eu quero ler mais, eu quero aprender mais. Nós estamos num ano de semear. O Robin me mandou essa mensagem, Senhor. Irmão, vai ser o ano de semear. Me mandou o versículo. Eu falei, Jesus, se não é isso aí, não é mais nada. Nós precisamos escolher. Nós vamos semear para quê esse ano? Para quem? E que nessa quarta-feira extremamente atípica, você decida semear para o Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Não é não, João? Meu Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o Seu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e apesar de nós. Eu te peço, Deus, que continue nos guiando. Continue abençoando a nossa casa, continue abençoando a nossa família, continue abençoando o nosso coração, a nossa mente. Eu te peço, Deus, que abra os nossos olhos nessa noite. Que o Senhor transforme um coração de carne todo o coração de pedra que está aqui nessa noite, a começar do meu. Que o Senhor possa mudar totalmente a nossa forma de enxergar o Senhor. E ao invés de colocar o mundo como a vida real e o Senhor como algo a se alcançar, que nós troquemos as bolas, Deus. Que o Senhor seja o nosso real. Que o Senhor seja o motivo de nós acordarmos de manhã. Que o Senhor seja o motivo de nós vivermos, de nós estarmos aqui. E que tudo que nós fizermos seja pautado no que o Senhor é, não o que nós achamos do Senhor. Oh Deus, nos dá um sentimento novo, mas principalmente nos dá uma mente nova. Uma mente que pense no Senhor. Uma mente que viva para o Senhor, que tenha pensamentos do Senhor, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, Deus. Inunda o nosso pensamento do Senhor, inunda o nosso coração por um amor aos outros, não a si mesmo, Deus. Nós temos oportunidade nessa noite de mudar, Jesus, mas sozinho a gente não consegue. Tem misericórdia de cada um de nós essa noite, Deus. E continue nos guiando para o caminho eterno até a volta do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos para casa, irmãos? Temos muito o que fazer, né? Estenda as suas mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e que o amor de Deus seja com cada um que crê que Jesus Cristo é o seu único caminho, a sua única verdade e a sua única vida. Você crê? Diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe. Até o próximo culto, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.